Amém, glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 4. 2 Coríntios 3, versículo 4. 2 Coríntios 3, versículo 4. Todo mundo achou? Amém? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Tem algumas traduções que falam: a nossa capacidade vem de Deus. E nós vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses dias, em relação à reconstrução dos muros. Estamos num período de 52 dias de oração, aonde nesses 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. E foi uma direção que Deus nos deu para reconstruirmos os muros da nossa vida espiritual, para repararmos as brechas, levantarmos aquilo que estava caído, quebrado, destruído, fechar as portas que abrimos para o diabo, para o mundo. E nós estamos nesse processo, nesses 52 dias de oração. E aqui me chama muita atenção nessa tarde de hoje, que mais um ponto que foi necessário para que o muro fosse reconstruído está nesses versículos, que a confiança em Deus é o que faz a diferença. Nós nunca conseguiremos com os nossos braços, nós nunca conseguiremos com a nossa força, nós nunca conseguiremos com a nossa capacidade humana. Você pode ser o mais estudado que for, mas se não for Deus entrar na causa, se não for o Senhor vir capacitando, fortalecendo, abençoando, nada pode acontecer. Você crê nisso? Que a sua força vem do Senhor? E nós precisamos aprender a confiar em Deus, amém? Nós cantamos aqui no último louvor, que nós confiamos no Senhor. Mas como será que nós executamos essa confiança no nosso Deus? Porque falar que nós confiamos em Deus é fácil. Você pode falar: eu confio em Deus. Mas e na hora de nós agirmos com confiança no Senhor? E na hora que a gente começa a reconstruir os muros, e acontecem situações adversas, será que nós permanecemos confiando em Deus? E é isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite, porque como fala aqui no finalzinho, pelo contrário, é a nossa suficiência em Deus que somos capazes de fazer qualquer coisa. Então eu quero te falar uma coisa, igreja: você só é capaz de executar qualquer coisa na sua vida, seja no natural, seja no espiritual, se Deus estiver com você. Amém? Você só conseguirá reerguer os muros se o Senhor for à sua frente, se você confiar plenamente nesse Deus. Senão nós não conseguiremos. Nós vamos desanimar no meio do caminho, nós vamos nos cansar e voltar atrás, ao invés de ir à frente e ter a vitória. Eu gostaria que você abrisse comigo em Neemias 1. Nós vamos estar entendendo como Neemias usou da confiança que ele tinha em Deus. É uma estratégia que Neemias usou, que nós precisamos de aprender com ele. Quantos querem nessa noite reconstruir os muros da sua vida? Levanta sua mão assim comigo. Querem? Amém? Tem alguma área na sua vida que tem que ser reconstruída? Amém? Todo mundo tem? Se você não tiver, então você já está pronto para ir para o céu. Mas se você tiver alguma área da sua vida que é necessário uma reconstrução, uma organização, um levantar de Deus, nós vamos aprender nessa noite com Neemias e como foi a estratégia que ele usou. Você quer aprender? Amém? Neemias 1, versículo 10. Abra aí comigo, Neemias 1, versículo 10. Fala assim: estes ainda são teus servos,
e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Eu peguei o finalzinho dessa oração que Neemias fez. Ele era copeiro do rei. Ele experimentava as comidas, as bebidas antes do rei comer, para ver se não estava envenenada. Então ele estava ali trabalhando. E o que aconteceu aqui? Eu não vou ler tudo, porque nós já estamos há uns dias, ministrando sobre o livro de Neemias. Mas quando chega o irmão de Neemias, encontra-se com ele no palácio, e fala para ele, lá em Jerusalém, está tudo em ruínas, está tudo destruído, a vergonha está pública para todo mundo, estamos sendo envergonhados. Fala no versículo 4, que tendo ouvido isto, Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou a Deus. Ele buscou uma direção em Deus. E aí começa a oração dele do versículo 5, e vai até esse versículo 11 que nós lemos, ele clamando ao Senhor e buscando em Deus uma restauração. E ele fala em todos esses versículos. Tem o versículo 7 que eu gostaria de ler, que fala assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. No meio da oração, Neemias reconhece que o povo havia se afastado de Deus. Mas ele não desanima. Ele ouve a notícia que Jerusalém estava destruída. E o que ele faz? Nada. Ele faz algo importantíssimo para nós nessa noite. Confia no Senhor. Ele entrega a confiança do povo de Jerusalém que estava em ruínas na mão do Senhor. Mesmo ele sabendo que o povo estava colhendo consequências de pecado, de erro, de afastamento de Deus, de falta de obediência aos mandamentos do Senhor. Mesmo ele sabendo. Por isso que o versículo 10 ele fala: estes ainda são teus servos e o teu povo que o Senhor resgatou, Deus. Ele confia em plenamente que Deus vai agir de alguma forma em favor deles, porque é o povo de Deus. E agora eu quero te perguntar, será que você tem essa confiança na hora que você ouve uma notícia ruim? Você fala: Senhor, eu confio em Ti, e eu sou teu servo, e eu estou aqui clamando, reconhecendo o meu erro, o meu pecado, mas eu permaneço confiando que o Senhor vai fazer alguma coisa. Neemias aqui não estava enxergando nada. Ele não estava enxergando o que Deus ia fazer. Ele nem imaginava o que poderia acontecer. Porque para ele estava difícil, ele estava trabalhando no palácio do rei, em outro lugar. Ele teria que clamar para que o rei fosse tocado, para que o rei liberasse ele para ir em Jerusalém ajudar o povo dele. Então era um processo que ele precisava de passar. Mas ele permaneceu confiando no Senhor, independente da situação. Sabe o que ele fez? O que está em 2 Coríntios que nós lemos. Ele viu que com as mãos dele, ele não conseguiria nada. Ele viu que com a capacidade que ele teria naquele momento ali como homem, como ser humano, nada iria acontecer que ele pudesse ajudar o povo em Jerusalém a levantar, a erguer os muros. Mas ele pensou: eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu não dou conta sozinho, mas eu tenho um Senhor que governa a minha vida. E Ele pode reconstruir esses muros para mim. Será que você tem essa confiança nesse Deus, igreja? Amém? Será que como Neemias, diante de uma situação, você pode declarar isso? Como ele declarou? Senhor, estou aqui, não estou valendo nada. Estou errando, um erro atrás do outro. Mas eu reconheço a tua grandeza, eu quero me consertar. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se essa confiança em Deus estiver no seu coração, você vai conseguir chegar na reconstrução dos muros na sua vida.
Se você permanecer confiando em Deus, Ele vai vir ao teu auxílio, ao teu socorro. E não vai ser você que vai reconstruir, mas vai ser Ele. Porque Ele vai falar, estou aqui, ouvi a sua oração. Recebi o seu clamor e vi que você confia em mim. E Deus vai fazer a nosso favor. Amém? Abra comigo Neemias 2, logo à frente aí. Nós vamos ver mais um ponto de confiança que eu achei maravilhoso. Neemias 2, 20. Está logo à frente. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe o que aconteceu aqui nessa parte? Lá em Neemias, capítulo 1, que nós lemos, ele ainda estava lá no palácio trabalhando do rei. Ele só teve a notícia que Jerusalém estava destruída. Aqui em Neemias 2, ele já está em Jerusalém. E ele já está conversando com os moradores de Jerusalém, com o povo de Deus, e animando eles a reconstruir. Porque a obra precisaria de todos se envolverem. Precisaria de todos estarem juntos, um auxiliando o outro, porque a obra era grande. O trabalho era pesado. E ele começou, no versículo 17. Então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha pública. Ele chegou para o povo e falou: vim aqui para reedificar os muros de Jerusalém. Que o muro significa proteção. Fala assim comigo: o muro é proteção para a minha vida. E o povo de Jerusalém precisava dos muros da cidade reedificados para que a cidade fosse protegida. E nesse momento ele chama o povo, anima o povo, e o povo fala: estamos juntos, vamos trabalhar. E todo mundo começou a trabalhar. Mas quando a gente começa a trabalhar e quando a gente se posiciona, quem que se levanta? Ninguém sabe? O inimigo. O inimigo se levanta quando ele vê que estamos trabalhando. O inimigo se levanta quando ele vê que estamos caminhando rumo a uma edificação, um fortalecimento e um levantar de muros. E nesse momento aqui, levantou Sambalate, Tobias, os inimigos, e eles viram que as brechas foram sendo fechadas, eles viram que as coisas estavam acontecendo, que todo mundo se animou, e logo eles se levantaram. E aí Neemias deixou de confiar em Deus. Foi isso que aconteceu? Sim ou não, igreja? Ai, que bom, vocês estão me ouvindo. Assustei, achei que eu estava sozinha. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele declarou no versículo 20. Então respondi. Para quem que ele respondeu? Para o inimigo. Sabe por quê para o inimigo? Olha o versículo 19. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Os inimigos começaram a zombar dele. Começaram a zombar do povo de Deus. Ah, vocês estão achando que vai dar conta de levantar os muros? Está tudo destruído, está tudo em ruína, tudo queimado. E aí Neemias, confiando em Deus, dá uma resposta para o inimigo. E ele fala assim: o Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. Olha o que ele fez. Na hora, ele mostrou para o inimigo no Deus que ele confia. Na hora, porque lá no capítulo 1, ele orou mostrando para Deus que ele confiava nele. Aqui no versículo 2, ele orou, mas ele declarou para o inimigo: o meu Deus em quem eu confio vai me dar vitória. Inimigo, você não tem poder contra a minha vida, porque você está debaixo dos meus pés, e o Deus a qual eu confio vai reedificar os muros da minha vida. Amém? Você confia nisso?
Você crê que se você orar e falar para o inimigo que ele não pode te tocar, porque tem um Deus à sua frente, Deus vai te ouvir e vai à frente contra o inimigo? Amém? É isso que Deus faz. Deus faz isso conosco. Mas nós precisamos nos posicionar. Se Neemias não tivesse se posicionado em debater, em repreender o inimigo, nada teria acontecido. O povo tinha desanimado de novo, cada um voltava para suas casinhas e deixa sem muro mesmo. Mas não, ele não teve medo do inimigo. Ele repreendeu o inimigo que se levantou, com confiança em Deus. E as coisas continuaram a caminhar. Até chegar aqui em Neemias, capítulo 4. Me acompanha. Em nome de Jesus, Neemias 4. Nós vamos ler aqui o versículo 8. Neemias 4, 8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Dá uma pausa aqui. Olha o que aconteceu aqui. Eles continuaram a reedificar os muros. E os muros começou a levantar. Chegou num ponto que já estava pela metade os muros de Jerusalém. E os inimigos olharam aquilo, falaram: não acredito, eles deram conta já de levantar metade dos muros. Sozinho contra eles nós não vamos poder. Aí Sambalate, Tobias e os árabes fizeram o quê? Reuniram mais pessoas. Foram na vizinhança, vamos levantar contra Jerusalém. Então não era mais só 3 inimigos, como se estava antes aqui. Agora eram vários inimigos. E os inimigos foram contra Neemias e o povo na reconstrução. Neemias mesmo assim não se abaixou, porque no versículo 9 fala: então nós oramos ao nosso Deus e como proteção colocamos guardas. Ele não ficou só na oração. A partir desse ponto, que a luta começou a ser mais cerrada, ser mais travada, que ele viu que a luta aumentou, ele falou: calma aí, eu confio no Senhor, já repreendi o inimigo, ele está perseverando contra a minha vida, tentando contra a minha vida, vou orar, mas eu vou colocar guardas, vigias. Nós vamos começar a vigiar o que nós vamos fazer para que o inimigo não entre. E esse momento da nossa vida, da nossa reconstrução, é o momento em que nós vamos continuar orando, mas nós vamos começar a vigiar ao nosso redor o que está acontecendo. Nós vamos começar a vigiar aonde estamos indo, o que estamos falando, o que estamos fazendo. Porque a luta aumentou. Os inimigos cresceram. E sabe por que os inimigos cresceram? Porque no versículo 10 fala: olha o que o povo de Judá disse: desfalecemos as nossas forças, e é muito os escombros que estão destruídos. Na hora que a luta aumenta na nossa vida, o que acontece com a gente? Você fica mais forte? De início não. Na hora você se abate. Na hora que você vê que era só 3 inimigos, de repente é uma porção deles, uma galera de inimigo. Antes era um problema, depois foi para 2, depois foi para 3, de repente é 10 problemas ao mesmo tempo. Sabe aquela situação que acontece tudo ao mesmo tempo, que você fala: nossa, tinha que acontecer isso tudo junto? Não pode ser uma coisinha de cada vez? Que tudo parece acontecer no mesmo tempo, na mesma hora, para te desanimar? É nesse momento que o inimigo está guerreando contra a minha vida e contra a sua vida. E foi nesse momento que o povo disse: ah, estamos cansados. Já fizemos metade, mas ainda tem muitos escombros aqui no chão. Tem muitas portas queimadas ainda para ser restauradas.
tem muito tijolinho quebrado, tem muita sujeira, nós temos ainda muito trabalho pela frente. E aí, o inimigo, ouvindo essa canseira e esse desânimo, no versículo 11, disseram os inimigos: então vamos tramar contra eles. Vamos entrar no meio deles, de maneira que eles não vão perceber. E na hora que a gente estiver no meio deles, a gente mata eles e vai parar essa obra. Eles param de reconstruir. Eu quero te falar uma coisa, igreja. O inimigo, ele trama armadilhas contra nós em todo o tempo. Porque ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar e devorar. Ele não vai desistir de nós, simplesmente porque a gente já está no meio do caminho. Ah, já estamos no meio dos muros. Que gracinha. Já está tudo certo. Não precisamos mais vigiar. Já vencemos, já aprendi a orar, já aprendi a confiar, já estou caminhando. Eu quero te falar uma coisa, o meio do caminho é o mais difícil. A metade dos muros reconstruídas é o mais difícil. Porque de duas uma, ou você cria força em Deus, clama misericórdia para continuar, porque o trabalho ainda é muito, você só está na metade, ou vai vir o desânimo e você vai querer recuar e perder o meio do caminho que você está. Você vai perder a metade da reconstrução. Nessa noite eu gostaria que você pensasse nisso. Vocês estão bem quietinhos hoje, então eu creio que vocês estão bem concentrados no que Deus está falando, amém? E com isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, porque muitos de nós estamos no meio do caminho. Muitos de nós já estamos com o nosso muro de reconstrução pela metade, já vencemos algumas coisas, amém? Já tem alguma coisa na sua vida aí que foi vencida? Amém? Na minha foi, graças a Deus, um monte. Mas tem coisa para vencer ainda? Tem, um monte. Então eu estou no meio do caminho e você está no meio do caminho. Para nós chegarmos a uma vitória, nós temos que perseverar. Não podemos desanimar. E nesse momento, nesse ponto, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Você que está no meio do caminho, preste atenção. Neste momento, no mundo espiritual, o diabo e seus demônios estão armando para entrar sorrateiramente na sua vida. Para entrar desapercebido e te pegar à toa. Sem vigiar, sem orar. E te pegar de uma maneira que ele acha que você não vai nem perceber que ele chegou. Para poder te matar e parar a obra que está pela metade. Mas nós vamos continuar o versículo 12, o que aconteceu. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra vós. Olha esse versículo 12. Presta atenção. A vizinhança estava ali, ao redor de Jerusalém, viu o inimigo tramando contra eles, e chegou neles antes, e falou 10 vezes. Falou só uma vez? Não. Falou 10 vezes. Cuidado, o inimigo está tramando contra você. E nesse ponto, sabe quem é essa vizinhança aqui? Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Olha para frente. Estou eu aqui. Olha para trás. Sabe essas pessoas que estão ao seu redor? Que caminham com você? E que também estão no meio do caminho junto com você? Caminhando? Essas pessoas, Deus usa cada um de nós para alertar o irmão. Sabe quando chega alguém para você e fala assim: irmão, tome cuidado, o inimigo está te rodeando. Aí você fala: nossa, quem que é você para falar isso? Você está achando que está podendo? Ou chega um líder, ou chega o pastor e vai falar para você: cuidado, vigia. Vigia essa situação. Vigia. Vigia com quem você está andando. Porque pode ser laço, pode ser armadilha para você, para a sua vida. Vigia onde você vai, com quem você fala, o que você está fazendo na sua casa. Fique de vigilância esses dias.
Aí você emburra e fala: ai, estão levando tudo pro pessoal. Ai, o povo não gosta de mim. Ai, esses pastores, tudo sem noção. O que ele está pensando? Aí não ouve. Só que glória a Deus, o povo ouviu. Mas falou só uma vez aqui? Não, falou 10 vezes. Aí tem hora que nós vamos repetir a mesma coisa um monte de vezes para vocês. E vocês vão falar assim: nossa, a pastora Camila é muito chata. Ela já falou isso para mim umas 10 vezes. Por que será? Porque da primeira você não deu ouvido, da segunda você não deu ouvido, até chegar na 9ª você não deu ouvido. Quem sabe a 10ª dá, né? É assim que funciona. Se precisou dos vizinhos falar para o povo 10 vezes, será que da primeira vez eles já receberam a palavra como bênção? Não. E nós, como seres humanos, somos assim. A gente quer ouvir só aquilo que agrada. A gente quer ouvir aquilo que a gente acha que sabe. Ah, eu sei o que eu faço da minha vida. Eu estou na igreja há tanto tempo. Aí vem alguém mandando eu tomar cuidado. Vem alguém mandando eu vigiar. Que o inimigo está armando contra mim. Não. Por quê? Deus fala comigo. Não precisa de ninguém vir falar comigo. Deus fala com você. Mas tem hora que você não ouve. Tem hora que você não quer ouvir. Porque o que Deus falou não é o que você queria. Aí sabe o que ele tem que fazer? Usar alguém. Porque daí você vai assustar. E Deus faz dessa maneira. E Ele confirma aquilo que Ele falou com você, através das autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida. Como aconteceu com Neemias. Neemias era uma autoridade aqui para o povo. E na hora, no versículo 13, olha o que aconteceu. Na hora que Neemias ouviu como líder. Então, versículo 13, não sei se eu falei certo. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Olha o que Neemias fez. Ele falou: calma aí. Se eles estão falando, tem coisa aí. Então realmente os inimigos devem estar tramando, nós não estamos enxergando. Tem coisa que a gente não enxerga. Sabe aquela questão que quando eu estou dentro do problema, eu não estou enxergando o meu problema, daí vem um de fora que está enxergando e fala para mim: fi, para resolver seu problema, faz isso. Aí você fala: nossa, como é que eu não pensei antes? Porque quem está dentro do problema, tem hora que a gente fica sem visão. E precisa de alguém dar um toque na gente, não é assim? Aqui aconteceu dessa forma. Neemias falou: então vamos agora. Reuniu todas as famílias e colocou um num canto, outro atrás do muro, outro no outro canto. Revestiu eles de armamento e falou: vamos vigiar. Porque se falou, vai acontecer alguma coisa, vamos nos preparar. O pior de tudo, se eu me preparar e não acontecer nada, pelo menos eu me preparei. Concorda comigo? Se você se prepara contra algo que vai acontecer na sua vida e não aconteceu, glória a Deus. Agora, se você não se prepara e fica com aquela soberba, orgulho, arrogância, achando que está abafando: ah, não vou me preparar não, deve ser conversinha por aí. E aí vem o inimigo e traga e mata. Não resolveu. Porque olha o que aconteceu no versículo 15. Com o posicionamento do povo de Deus. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Olha que bênção. Posso ouvir um glória a Deus? Não sei se vocês entenderam o versículo, então eu vou ajudar vocês. É a hora de dar o glória a Deus. Sabe por quê? O inimigo ouviu que o povo já sabia o que ele estava tramando. E ele teve que recuar. Ele falou: calma aí, quem contou? O inimigo falou: calma aí. Eles já estão preparando, esperando a gente entrar? Vou entrar nada, tchau. E o plano do inimigo foi frustrado. Glória a Deus por isso, amém? O plano do inimigo foi frustrado.
E o povo de Deus pôde continuar a obra de reconstrução dos muros. Você gostaria que os planos dos seus inimigos fossem frustrados hoje? Amém? Bom, poucos gostariam, então vou perguntar de novo. Você gostaria que o plano que o inimigo tramou contra você, contra a sua casa, contra a sua família, fosse frustrados hoje? Amém? Aleluia. Eu gostaria. Porque eles vão sair frustrados pelo nosso posicionamento de confiança em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor e aqueles que esperam nele, Ele recebe, Ele nos atende, Ele faz por nós. Ele não desampara aqueles que buscam Ele de todo o coração. Você pode crer nisso, porque isso vai acontecer. Os nossos inimigos serão frustrados quando nós nos posicionarmos, quando nós entendermos que o diabo vai tramar contra a nossa vida, principalmente pelo propósito qual estamos nesse momento, de orar. Qual que é o nosso objetivo? Orar pela reconstrução dos muros. O inimigo sabe disso? Sabe. Ele vai tramar? Vai tramar. Mas se eu me posicionar e andar juntos, unidos, no mesmo propósito, na mesma visão, ele não vai conseguir me pegar de surpresa. Ele não vai me pegar boiando, sem vigiar, sem orar. Porque Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Amém? E glória a Deus por isso. E o versículo 16 diz assim: daquele dia em diante, olha aqui, a partir daqui eles mudaram a estratégia. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregados, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Presta atenção no que aconteceu. A partir do momento que o povo de Deus viu que o inimigo estava pelejando contra eles, eles falaram: agora é a hora de nós mudarmos a nossa estratégia. Agora é hora de nós nos armarmos. Metade vai ficar armado e metade vai trabalhando. E os chefes ficam de olho nas casas. E vamos fazendo uma escala e um revezamento. Um pouco trabalho, um pouco vigia, um pouco guerreia. Um pouco se prepara para a batalha. E depois no versículo 17, aqueles que estavam carregando as coisas, para eles não ficarem, sem uma proteção. Com uma mão eles trabalhavam, e com a outra mão tinha a arma, a espada aqui no cinto deles. Eles começaram a dobrar a vigilância. Então eu quero falar para você, igreja, é tempo de você dobrar a vigilância na sua vida. Amém? Nesse momento que nós estamos, de reconstrução dos muros da nossa vida, reconstruindo a nossa família, a nossa casa, a nossa vida espiritual, nosso ministério, nosso trabalho, a nossa saúde, nossa vida financeira, tanta coisa para Deus reconstruir nas nossas vidas. É tempo de trabalharmos, mas também é tempo de guerrearmos. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Enquanto eu trabalho para o Senhor, confiando nele, eu guerreio confiando nele. E aí Ele me dá a vitória. E quais são as armas que Deus dá para nós? Como que Deus faz isso conosco hoje? Vamos lá comigo em Efésios? Efésios capítulo 6. Deixa marcado Neemias aí que daqui a pouquinho a gente volta. Para encerrarmos os últimos versículos. E aqui em Efésios, abra comigo, 6. Versículo 10. Deus já deixou tudo preparado para nós. Amém? Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu... Então a força é nossa? Não.
Eu vou conseguir guerrear com as minhas forças? Não. Com a força de quem? De Deus e do poder dele. Versículo 11. Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. O diabo é quem? Nosso inimigo. Amém? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero falar uma coisa para você, igreja. Enquanto lá em Neemias, no Antigo Testamento, o povo estava guerreando no natural, nós hoje, povo de Deus, guerreamos no espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe o que significa isso? A minha luta e a sua luta não é contra pessoas. Você não precisa pegar uma espada, colocar na sua cintura e sair para guerrear contra o inimigo. Porque ele não é visível. O nosso inimigo hoje não é algo que nós estamos enxergando. É no espiritual. Nós guerreamos contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais no reino das trevas. Concluindo, você guerreia contra Satanás e seus demônios. É contra ele a nossa guerra. Então, se nós guerreamos no espiritual, nós precisamos ter armas espirituais. Amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que bênção. Portanto, diz o Senhor, tome a armadura espiritual para a sua vida. Se revista da armadura espiritual de Deus, para que você venha resistir às tentações do diabo, às ciladas, às armadilhas. Mas não para aqui, eu achei interessantíssimo. Não parou aqui. Depois de ter vencido, você possa permanecer inabalável. Olha que bênção. Deus não quer que a gente vença somente a reconstrução dos muros e ponto final. Ele quer que a gente vença a reconstrução dos muros e venhamos a permanecer inabaláveis na presença dEle. Amém? Você quer isso para a sua vida, igreja? Você quer ser inabalável? Sabe o que é ser inabalável? Que não se abala. Que não se abala por nada. Olha que maravilhoso. Porque é tão triste quando a gente vê uma pessoa abalada, não é? Começou tão firme na fé, de repente, cadê? Abalou, já está lá. Misericórdia. Nós precisamos da armadura de Deus até Jesus voltar. Depois que Ele voltar e a gente for para o céu, lá você não precisa da armadura. A armadura é aqui, para guerrearmos contra o mal. Amém? Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha aqui as armaduras, começando espiritual. A verdade, a justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Precisamos da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Olha que bênção. Temos aqui armaduras espirituais. Se você está desprotegido dessas armaduras, você é uma presa fácil para o diabo, para o maligno, para os seus demônios. Você é uma presa fácil para parar a construção que começou na sua vida. Mas se hoje você tomar posse na confiança em Deus, porque quem vai te revestir dessa armadura não sou eu, não é você, mas é Deus. Quando eu me posiciono
nele. Se hoje você entender o que Deus está falando conosco aqui nessa noite, abrir a sua visão, se vestir da verdade, da justiça, da fé, da salvação, da paz e da espada que os trabalhadores lá precisaram. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão seguravam a espada. Quem que é a espada? A palavra de Deus. Se você tiver a palavra de Deus com você, na sua mão, enquanto você está reconstruindo os muros da sua vida, nós estaremos protegidos com a armadura do Senhor e teremos vitória. Não só agora, mas seremos inabaláveis. Isso é bom ou ruim? Ai, meu Deus, será que vocês entenderam? Isso é bom ou ruim para a nossa vida? Bom. Ai, que bênção. Glória a Deus que você está conseguindo entender. Isso é muito bom. Porque aqui fala, né? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui encerra a armadura sobre as nossas vidas, que é uma armadura espiritual. Agora eu quero te perguntar, igreja, você quer essa armadura para que você venha guerrear contra o inimigo que está se levantando na sua vida? Amém? Quantos querem da armadura sobre a sua vida? Nós vamos nessa noite clamar para que o Senhor nos revista de toda a armadura dele. Porque você, acreditando ou não, você querendo ou não, existem os inimigos que estão tramando sobre a sua vida. Você, confiando no que nós estamos pregando ou não, a palavra de Deus é verdadeira e fiel, e nela não há engano. Então os inimigos estão cercando a nossa vida. E eles estão irados, como a pastora Marta ministrou aqui na quarta-feira. Eles estão irados, porque você está tampando as brechas. E com isso, com a ira que ele está contra a sua vida e contra a minha vida, daqueles que estão reconstruindo os muros, nós precisamos urgentemente do quê? Da armadura de Deus. Fala assim comigo: eu preciso ser revestido da armadura de Deus para guerrear contra o inimigo. Vocês entenderam isso? Amém? Vamos voltar para nós estarmos encerrando lá em Neemias 4. Já que você entendeu, você estará saindo daqui nessa noite, no nome de Jesus, armado até os dentes. Amém? Glória a Deus. Eu preciso, porque nós guerreamos todos os dias com o demônio. E muitas vezes ele nos faz perceber e ver. Então, se você não está crendo ou acreditando que o inimigo está tramando contra a sua vida, você pode esperar. Deus vai permitir você enxergar alguma coisa para você poder crer. Viu? Porque tem hora que a gente quer ver para crer, né, Tomé? Ah, eu quero ver. Se essa pastora está pregando certo, pode ficar tranquilo. Deus permite muitas vezes a gente enxergar situações que a gente vê que é o demônio mesmo, né? E aí a gente se posiciona melhor. A gente vira crente, firme, em oração. Isso vai acontecer se for necessário. Vamos terminar aqui em Neemias capítulo 4. Eu gostaria que você lesse aqui comigo. Deixa eu ver onde eu parei. Versículo 19. Amém? Todo mundo achou Neemias 4, 19? Ai, que bom. Glória a Deus. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Olha que bênção a promessa. Você toma posse dessa promessa? O nosso Deus pelejará por quem? Por nós. Mas tem um segredo antes que eu quero compartilhar com a igreja. No versículo 19, fala que a obra ainda era
grande. Ainda faltava muita coisa para ser feita. E eles estavam longes. Porque eu achei interessante, essa Bíblia que eu tenho aqui, ela tem um mapa mostrando os muros, né, ao redor de Jerusalém. E é um percurso bem comprido. Então eu creio que enquanto tinha uns trabalhando aqui, levantando o tijolinho, tinha outro lá na esquina. O outro lá na outra esquina. Longe um do outro. E olha que Neemias teve de visão de Deus. Ele falou: estamos longes. Então enquanto tocar a trombeta, venham todos e se reúnam juntos. Porque aí sim, o nosso Deus pelejará por nós. Eu vou concluir para vocês o que significa isso para nós hoje. Nós estamos trabalhando, cada um na sua casa, cada um na sua vida pessoal. Amém? E muitos de nós não estamos vendo. Você vai falar assim para mim: nossa, nem te conhecia, pastora Camila, prazer. Nem sabia que você estava pelejando comigo. E eu posso virar para você e falar: nossa, eu também não sabia que você estava aqui pelejando. Porque nós não tínhamos o visto, estava longe um do outro. Mas ao soar da trombeta, e sabe o que era a trombeta ali? Era um aviso. A trombeta era um sinal que estava chegando os inimigos. E eles soavam a trombeta e se reuniam para pelejar, para guerrear. Só que eu quero falar uma coisa para você. Nós começamos já o propósito de oração, já deve fazer 3 semanas, se não me engano. Eu acho que é isso, que eu não contei. Eu acho que umas 3 semanas. Então sabe que horas que a trombeta, o sinal, foi dado? Lá no primeiro dia. O sinal foi dado para todos entrar no mesmo propósito. O sinal foi dado para todos entrarem em oração, em peleja, para a reconstrução dos muros. Amém? Vocês estavam aqui o dia que a pastora Marta lançou? Soou a trombeta? Amém. A partir desse dia, nós temos que estar como? Separados? A partir desse dia, nós vamos trabalhar separados? Não. A partir desse dia, nós vamos estar juntos. A partir desse dia, nós vamos trabalhar e guerrear juntos. Eu quero que você acompanhe comigo de novo o versículo 20, para você entender o que eu estou falando. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Aonde que nós ouvimos o chamado de Deus? Para o propósito de 52 dias? Aqui, igreja. Para cá nós viemos nos juntar, nos unir. Para quê? Para ali acorrer a ter conosco. Porque o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia! O nosso Deus só vai pelejar por nós na hora que nós estivermos juntos no mesmo propósito, aonde a trombeta soou. E ela já soou aqui. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, Deus falou para a pastora Marta e pastor Maurício: a partir de agora nós vamos entrar num propósito de 52 dias de oração. Para que os muros sejam reedificados. Como foi reconstruído os muros em Jerusalém em 52 dias. Foi algo sobrenatural de Deus. Como conseguiram isso? Se o povo lá em Esdras, para reconstruir o templo, ficou lá 20 anos, pelejando. De repente os muros se reconstruíram em 52 dias. Para você isso é pouco ou muito? Pouquíssimo tempo. Então eu quero te falar uma coisa. A partir do momento que nós entramos num propósito com Deus, de orar uns pelos outros, pela igreja, né? Aqueles que estão com o propósito ali, a dona Denise e o seu Valdir enviaram alguns alvos de oração, que eu creio que no seu dia e nos outros dias você está apresentando diante do Senhor, os alvos da igreja. Mas nós temos que fazer isso juntos. Fala assim comigo: eu preciso estar junto no corpo de Cristo, no mesmo propósito, na mesma visão. Amém? E vocês sabem o que vai acontecer quando nós estamos no mesmo propósito, na mesma visão. Alguém quer chutar o que vai acontecer? Eu vou ler o que vai acontecer. E o nosso Deus
pelejará por nós. Amém? Olha que bênção. Estamos juntos e quem vai pelejar? Eu e você? Não. Nós vamos fazer a nossa parte, que é bastantinho aqui que Deus deixou para nós. Mas se eu fizer direitinho, quem que vai pelejar por mim e por você, igreja? Deus. Ele peleja por nós, a vitória vem dele. A reconstrução é dele. Mas nós precisamos confiar nele e caminharmos juntos como igreja nesse propósito de oração. Em nome de Jesus. Amém? Todos entenderam? Fique de pé então, no nome de Jesus. E nós vamos estar orando por isso. Nós vamos estar orando. Orando separados? Não. Orando juntos. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim para ele: vamos caminhar juntos, porque Deus pelejará por nós. Amém? Glória a Deus, eu tomo posse disso para nossas vidas. Em nome de Jesus, nós precisamos confiar no Senhor, porque a sua peleja e a minha peleja, Deus está pelejando por nós. Não vamos guerrear sozinhos. Vamos nos revestir da armadura, porque soldado sem armadura morre na guerra. Vai você aparecer aí numa rodovia. Eu acho muito interessante o pastor Maurício fazer essa colocação, né? Você aparece numa rodovia e faz assim para parar o carro na frente do carro. Do jeitinho que você está vestido aí. Vai parar? Não, vai passar em cima de você. Agora se você vai vestir direitinho, com roupa de policial. Aí você está ali com roupa de policial, revestido, e você manda parar. O carro tem que parar ou não? Tem. A armadura de Deus sobre as nossas vidas, ela faz isso. Se você estiver com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com as sandálias do evangelho da paz e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos, nada pode com você. Diabo nenhum, demônio nenhum, situação difícil nenhuma pode contra a sua vida. Porque na hora que o diabo olhar para a sua vida e que os inimigos tentarem contra você, ele vai olhar e vai ver você? Não. Ele vai ver a armadura de Deus na sua vida. Ele vai ver o próprio Deus revestido em você. E aí ele vai ter, sabe fazer o quê? Fugir de nós. Ele vai ter que bater em retirada. Porque estamos revestidos da autoridade que veio de Deus. Eu quero muito isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Você que deseja ser revestido dessa autoridade, você que entendeu essa palavra. Se você não entendeu, não precise fazer isso, não precisa. Porque é só para quem entendeu e creu. Se você entendeu e quer ser revestido, eu gostaria que da onde você está aí nesse lugar, no seu lugar, você fechasse os seus olhos, você colocasse a mão no seu coração e você olhasse agora somente para o Senhor.